Muito bem, gente. Boa noite. Você que nos assiste aí pela internet. Boa noite a vocês que estão aqui presentes. É bom estarmos juntos novamente. E eu quero o estudo de hoje. Eu já tinha comentado sobre esse texto, esse salmo, na reunião que nós tivemos com a mesa administrativa na segunda-feira, que é o Salmo 133. Eu estive meditando nessa semana nesse salmo e esse salmo me chamou muito a atenção. E a gente vai perceber que como tem valor a união entre os irmãos. Vamos ler o Salmo 133, logo depois vamos orar. Salmo 133 diz assim: ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar? Alguém tem algum pedido para fazer? Alguém gostaria de botar algum pedido para a gente orar nesse momento? Essa é uma oportunidade. Eu quero que os irmãos continuem orando pela nossa igreja, tanto a igreja local, a nossa aqui no Roma, como também as igrejas espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo. Esse é um momento diferente que a gente está passando, é um momento único na história e as igrejas estão sofrendo. Em qual sentido que as igrejas estão sofrendo? A questão da evangelização. Como que fica a evangelização? Nós que somos membros das igrejas, estamos confortáveis dentro das nossas casas assistindo as lives, assistindo os cultos gravados, mas e a evangelização? É aquelas pessoas que precisam de nós para ouvir a palavra, a gente indo. Eu queria que os irmãos lembrassem nas orações de vocês sobre essa questão das nossas igrejas espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade de retornarmos à Tua casa, abrirmos as portas das nossas igrejas, mesmo seguindo as restrições, mas isso é uma oportunidade que a gente não valorizava antes e como temos valorizado agora a importância de estarmos na Tua casa junto com os nossos irmãos. Nesse momento, nós lemos esse salmo que fala exatamente dessa união que devemos ter com os nossos irmãos. Que o Teu Santo Espírito nos ajude a entender esse salmo, a entender a Tua palavra e que, entendendo, possamos praticar. Em nome de Jesus. Amém. Qual é o contexto desse Salmo 133? Para quem que Davi escreveu esses salmos? Há muitas interpretações. Quando a gente lê ó quão bom e agradável viver unidos os irmãos, a primeira coisa que a gente pensa é que é bom estarmos unidos com os irmãos. E não é errado pensar assim. Mas eu queria conversar com vocês a respeito do contexto. O contexto, para quem que Davi escreveu. E toda a meditação em cima desse salmo deve gerar em torno que Davi escreveu para as 12 tribos. Davi, ele estava falando sobre como é bom a união entre as 12 tribos. Nós não podemos pensar que Davi estivesse escrevendo assim, como é bom viverem unidos os irmãos, por exemplo, Thales e Taylor, né? Por exemplo, eu e meu irmão, ou a família que vivia dentro da mesma tenda. Provavelmente Davi não estava falando para esse tipo de união, porque nós sabemos pela história de Davi que Davi não tinha muita união dentro da sua casa. Davi passou por uns bons problemas lá dentro da casa dele e ele não tinha condições de falar de união familiar. Então Davi estava falando para as 12 tribos mesmo, como é bom viverem as tribos unidas debaixo de um reinado que era o próprio Davi, o rei de Israel. E dentro dessa ideia, Davi, vocês já ouviram falar sobre isso, Davi ele é um tipo de Cristo. Então ele está
estava falando como é bom viverem as tribos unidas debaixo de um mesmo reinado, o reinado davídico. E a gente sabe que Jesus Cristo era representado tipicamente na vida de Davi. Então, entendam o Salmo 133 dentro desse contexto, tá? Falando para as 12 tribos. E é um pequeno salmo, mas que a gente vai perceber que tem, assim, grande importância no entendimento da nossa união hoje como igreja do Senhor. Como que fica essa união? Essa quarentena, quanto tempo que nós ficamos longe uns dos outros? Como que fica essa união? O que significa essa união mesmo distante? Porque há uma união das igrejas mesmo distante. Essa que é a ideia. Porque as tribos, elas não ficavam no mesmo lugar. Eram muitas pessoas. Muitas pessoas. Então a união era em cima de algo. É disso que o Salmo está dizendo e é daqui a pouco que nós vamos chegar. É legal também a gente entender algumas palavras do Salmo. Primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente lê esse Salmo, que o contexto era para as 12 tribos. E uma outra questão são palavras-chave. Primeiro, a palavra bom. O que é bom? O que é precioso? No versículo 2. O que significa esse descendo sobre? No versículo 3. E isso se repete, né? Descendo, descendo. Essas ideias aí, essas palavras vão ajudar bastante no entendimento desse Salmo 133. Vamos lá, vamos ao texto exatamente. Diante dessa ideia, vamos à interpretação do Salmo. Ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aqui não há dificuldade de nós entendermos. O salmista Davi disse que é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Lembrando, as 12 tribos, a nação. Vamos pensar hoje em igreja. Eu já vou contextualizando aos poucos. Como é bom vivermos unidos. Todas as igrejas unidas. E, na verdade, não é bem assim que funciona, né? Mas é bom e agradável viver unidas as igrejas. Pensaremos assim? Podemos pensar assim. Mas vamos seguir para a coisa ficar melhor. Versículo 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Toda vez que a gente lê esse versículo 2, qual é a palavra que destaca para você? Já pensou nisso? Qual é a palavra que você destaca nesse texto? Davi está falando que é bom e agradável, e ele compara no versículo 2 o que é bom e agradável do versículo 1 a alguma coisa. Aqui, qual é a palavra que vem na cabeça de vocês? Não é retórica a pergunta, é para responder. Barba? A união é boa e agradável, é como a barba? Como óleo, né, que desce da cabeça aos pés. Isso. Essa interpretação, sempre é isso que a gente pensa. Mas na verdade, William, não é o óleo a palavra principal do versículo. A palavra principal do versículo não é o óleo. É como se muitos intérpretes pensam assim: a união das tribos, a união dos irmãos é como um óleo precioso. Só que a palavra principal do versículo 2 é Arão. Arão. Sumo sacerdote. É o sumo sacerdote, muito bem. É o que o óleo representa na unção de Arão. E se a gente lê como era feito esse óleo lá no livro de Gênesis e de Êxodo, a gente vai perceber que é um óleo especial. Foi um óleo preparado somente para Arão e os seus filhos. Não se poderia usar esse óleo para mais nada. Diz a Bíblia que é um óleo sagrado, precioso. E diz mais a Bíblia: quem usasse esse óleo teria que ser morto.
só servia para ungir Arão e seus filhos. Só que o que representa a unção de Arão? O William falou bem, ele é o sumo sacerdote. Então, pensem bem, a união dos irmãos é muito preciosa, é tão preciosa como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. A ideia de Davi aqui é que a união dos irmãos, ela é representada por esse sacerdote. Qual era a função do sacerdote? Perdoar pecados. Era o sacerdote que ia uma vez por ano, o sumo sacerdote que ia uma vez por ano e fazia lá o sacrifício para perdoar os pecados de toda a nação de Israel. Então a união, ela só é preciosa porque estão todos voltados para essa unção do sacerdote, para esse perdoar de pecados que o sacerdote representava. Se não tivesse união, não teria perdão de pecado, porque cada um estaria para algum lado, e aí o sacerdote ia perdoar pecado de quem? De qual lado? Então, quando a bênção do Senhor estava diante desta união, a união proporcionava esse perdão dos pecados pelo sacerdote Arão. Então a união não é como o óleo precioso, mas é como o que representa Arão para a nação de Israel. Então nós temos aqui no primeiro e no segundo versículo que a união é preciosa porque está debaixo do mesmo reinado. Todos estão debaixo do reinado de Davi, e Davi é um tipo de Cristo. Cristo reina sobre as nossas vidas. E nós vemos também Arão, que ele é o sumo sacerdote, ele é aquele que é o intermediário entre Deus e a nação. Se não tivesse união, as nações não iam aceitar o sacerdócio de Arão. Então Arão representa o perdão dos pecados, o sacerdócio real. E aí a gente vê Jesus ele é rei, ele é sacerdote, ele é profeta. Percebe? Então a união ela é preciosa porque está debaixo do mesmo reinado e do mesmo sacerdócio. Ok? E aí a gente parte para o verso 3. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção. Dentro da mesma ideia, a união dos irmãos, a união das tribos, ela é como o que representa o óleo para Arão e também o que representa o orvalho do Hermon. Então assim, não é que a união dos irmãos é como o orvalho. Não, ficaria estranho, né? Eu dizer que a união é como um orvalho, uma chuvinha que cai. Não. Mas o que representa esse irmão? A gente precisa entender um pouco da geografia, né? Geografia desse local, para podermos entender o que representava o Hermon e Sião, né? O Hermon é o seguinte, ele ficava bem ao norte e as suas montanhas, né, eram cobertas de gelo. E aí quando esse gelo derretia, vinha esse orvalho, essa água, ela vinha e tornava aquele terreno fértil. Então o Hermon, lugar fértil. Sião já é lá o limite do deserto. Enquanto Hermon representa vida, Sião, deserto, representa morte, sequidão. Assim como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, ungindo ele sacerdote pela sua barba,
A união é como esse orvalho do irmão que desce e traz vida à terra. A união dos irmãos é como essa vida que o orvalho traz. Então, essa aqui é a ideia. Mas o mais interessante do texto, a minha versão, ela diz no final do verso 3, ali ordena o Senhor a tua bênção. Algumas versões têm um porquê. Eu acredito que aqui seja a mesma versão RA, mas tem alguma versão que está com porquê aí, no lugar de ali? Finalzinho do verso 3? Ou é tudo ali? Tem um porquê isso. Algumas versões têm um porquê ali. Agora, ali aonde? Qual é o finalzinho da frase anterior? A palavra é Sião. Olha que coisa interessante. Sião é representado no nosso comentário aqui como deserto, como morte, né? Mas tem um rio que vai do norte ao sul e cai lá no Mar Morto, que é o Rio Jordão. E a raiz da palavra Jordão significa descer também. E o Rio Jordão vinha descendo desde lá de cima do Hermon, passaram por Sião, e em Sião também o Rio Jordão tinha ali a sua função de regar, de trazer vida. E interessante que ali em Sião, né, Jerusalém, o Senhor ordena a sua bênção. Mesmo em lugar de sequidão, de morte, a presença do Senhor, a presença de Deus traz bênção. Isso precisa ser bem entendido na nossa mente, porque mesmo em dificuldades, mesmo em problemas, a bênção do Senhor está sobre nós. E a gente precisa entender essa questão da união hoje como igreja, da mesma forma que Davi tratou da união aqui no Salmo. Hoje nós somos raça eleita, como diz 1 Pedro, sacerdócio real, como diz 1 Pedro. A igreja, cada um de nós representa a igreja, e essa união, ela é muito mais do que presença física. Essa união é a mesma ideia. Estamos sob o mesmo domínio de Jesus Cristo. Ele é o nosso rei, é aquele que governa as nossas vidas. E o Espírito Santo é aquele que intercede em nossos corações para que entendamos a sua palavra e entendamos a sua união. Mesmo distante, como foi essa quarentena aí, essa quarentena proporcionou esse distanciamento, nós estamos unidos, nós estamos debaixo do mesmo rei que é Cristo, do mesmo sacerdote que é Cristo, do mesmo profeta que hoje é Cristo. Cristo, ele representa essas três funções. Aqui no Salmo, Arão era o sacerdote, Davi era o rei, e nós vemos ao longo do Velho Testamento os profetas fazendo a sua parte. Hoje, nós temos em um só essas três funções, Jesus Cristo, e é Ele que nos une, Ele que nos une. Só que precisamos passar isso para frente. As pessoas precisam entender quem é Cristo através das nossas palavras, e isso a gente chama de evangelização. Hoje, qual é o recurso que nós temos para evangelizar? Mande esse vídeo para quantas pessoas você puder. Se você achar muito ruim colocar num grupo, né? Não, a pessoa vai achar ruim botar no grupo, poste no seu Face, ele é seu, você coloca o que você achar melhor lá, poste nos seus status, como alguns irmãos têm feito, né? Tem postado nos status, e temos alguns depoimentos de irmãos que esses vídeos têm atingido pessoas que eles nem imaginavam. Eu mesmo tenho lá a minha tia que me assiste toda vez lá no Facebook, ela mora em São Paulo, minha tia Ângela, e ela tem visto o nosso vídeo e tem curtido lá. Então é isso, a palavra de conforto, de consolo, a palavra de salvação, transmita isso para frente. Isso é a união. Nesses tempos difíceis que nós temos passado, a gente lê um salmo tão antigo e como ele é tão atual hoje para as nossas vidas. Quais são as aplicações, quais são as considerações que nós podemos tirar desse salmo, melhor dizendo?
O Salmo 133, nós, dentro do contexto da revelação bíblica, agora, de forma geral, a gente já falou um pouco. Primeiramente, nós temos o seguinte: o texto se relaciona com o contexto do reinado de Davi, nós mencionamos sobre isso, mas hoje nós temos Deus ordenando as suas bênçãos através de Jesus Cristo, do sacrifício, da morte de Jesus Cristo. Então, precisamos entender esta questão, precisamos entender que essa união não é só isso de virmos à igreja. Nossa união está baseada em Jesus Cristo e no que Ele fez por nós. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo aplique essas palavras em nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta palavra, deste salmo. Que o Senhor, através do Santo Espírito, aplique em nossos corações para que possamos entendê-la, entender essa união através de Jesus Cristo nas nossas vidas, aquele que é o nosso Rei, nosso sacerdote, profeta, nosso Salvador, nosso Senhor, morreu numa cruz por nós. Que possamos falar isso para as pessoas através de palavras mesmos ou de gestos, de ações. Abençoe a tua igreja. Muito obrigado pela oportunidade do retorno. Que esse retorno possa se manter, possamos voltar às atividades normais em breve tempo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida de cada um presente aqui na igreja hoje.